Milionário se choca ao ver CEO negra expulsa pelo pai rico. Era uma noite que parecia ter saído diretamente de um filme de suspense. Lá fora, a tempestade não dava trégua. Relâmpagos iluminavam a imensa sede do Banco Dominion, no coração de São Paulo. E dentro daquela sala de reuniões de vidro, o clima não era nada diferente. Daniela Silva, a CEO que havia quebrado todas as barreiras, estava prestes a viver o momento mais doloroso da sua vida. Daniela não era só uma mulher negra no topo de um dos maiores bancos do país. Ela era uma tempestade. Forte, determinada, uma das poucas que conseguiu derrotar o conservadorismo da família e do mercado financeiro. Mas naquela noite, as sombras da traição dançavam por todos os cantos. A sala estava sufocante, repleta de rostos desconhecidos e sorrisos falsos. Aliados ou lobos disfarçados. De repente, a porta se abriu com um estrondo que congelou a respiração de todos. Seu pai, Henrique Silva, o magnata implacável, entrou como uma tempestade à parte, seus olhos frios e duros cortando o ar pesado. O homem que poderia ter sido seu maior apoio agora estava ali para destruí-la, usando seu nome, seu legado e até sua própria história contra ela. O silêncio se quebrou pelo som do trovão, que explodiu alto, ecoando pelos vidros, como se o céu também quisesse avisar sobre o que viria. Daniela segurava firme a cadeira, o coração martelando forte, as mãos tremendo imperceptivelmente. Ela sabia que o jogo virou. A conversa, repleta de acusações veladas e ataques pontuais, ganhou um tom cortante. No meio daquele fogo cruzado, o telefone tocou. Um toque que parecia quase uma sentença. Daniela atendeu. A voz do outro lado soou firme, quase cruel. Uma ligação do conselho de diretores que desmoronava toda a sua defesa numa decisão impiedosa. Sua demissão estava decretada. Os sussurros começaram, carregados de desdém. Ela não aguenta pressão. Dinheiro e legado são coisas sérias. Daniela não entende isso. Seu pai só quer o melhor para o banco, não para a fantasia. Dança macabra de máscaras caindo, alianças que se revelavam correntes. A dor mais intensa não veio do grito ou da expulsão explícita, mas do silêncio pesado que afirmava: você está sozinha. Daniela sentiu o calor da traição subir como um fogo no peito, misturado ao frio congelante do desamparo. Cada palavra jogada no rosto destruía um pedaço da confiança que ela havia construído. E mesmo ali, lutando contra lágrimas que ameaçavam escapar, ela buscava forças para não desabar. Foi então que surgiu ele, seu advogado, um mestre das brechas legais, o único que parecia enxergar a luz naquele breu. Ele sussurrou uma possibilidade, uma chance para resistir, mas cada movimento que ela dava para enfrentar o golpe envolvia novos entre dúvidas e dilemas, enquanto a tempestade zunia forte. Um detalhe inquietante chamava a atenção. Seus supostos aliados trocavam olhares desconfiados, sorrisos falsos, estratégias ocultas. Ao perceber isso, uma sombra ainda maior cresceu dentro dela. Será que alguém ali realmente estava do seu lado? A tensão atingia seu ponto máximo. Acusações voavam como facas. Mentiras se enroscavam em verdades devastadoras. Daniela
aprisionada numa batalha que era muito mais do que política. Era a luta pela sua história, sua alma. De repente, a porta se abriu de novo. Uma silhueta inesperada apareceu. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho, aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na sala cortava como uma faca afiada. O trovão rugiu novamente, desta vez tão próximo que parecia vibrar nos ossos de Daniela. Seu coração batia descompassado, uma sinfonia de medo e expectativa, enquanto a silhueta na porta se tornava mais nítida. Era uma figura familiar, mas algo não estava certo. O ar ao redor dela parecia se condensar, como se todo o ambiente estivesse esperando a revelação que se aproximava. A nova chegada era Lara, a melhor amiga de Daniela, uma aliada verdadeira em sua luta. Mas o que ela fez em seguida a desarmou. Com uma expressão que misturava temor e urgência, Lara olhou diretamente para Henrique e, com a voz trêmula, pronunciou as palavras que mudariam tudo. Papai, eu não posso mais ficar calada. Você precisa saber a verdade sobre a Daniela. É hora de você ouvir. Os sussurros na sala se transformaram em um silêncio tenso, palpável, e os olhares se voltaram, pesados como chumbo, para Daniela. O que poderia ser tão devastador que Lara se atrevia a desafiar seu pai ali, naquele momento, em plena tempestade emocional. Henrique, furioso, gritou: "Cale-se, Lara! Isso não é lugar para você. Eu sempre soube que você tinha suas dúvidas sobre ela. Mas isso é absurdo." Porém, a voz de Lara não se calava, e em instantes, a atmosfera pesou sob um fardo de segredos que ameaçavam se despedaçar. "Não é absurdo. Você nunca fez as perguntas certas." Sua voz elevou-se, atropelando o silêncio, e continuou, em um turbilhão de revelações. "Você não sabe quem realmente é a Daniela, e isso é por sua causa." As palavras reverberaram como um eco ensurdecedor. Daniela mal conseguiu processar. O que Lara estava insinuando? O olhar dos presentes se tornava uma flecha cortante, cravando em seu peito. O passado dela tinha uma sombra oculta, uma identidade que ela mesma ignorava até aquele momento. "Daniela!" Lara insistiu, desesperada, enquanto um flash de expectativa iluminava seu rosto. "Você não sabe que é filha de ninguém menos que Roberto Costa. Ele é um dos maiores investidores do setor financeiro. Seu verdadeiro pai, o homem que você sempre achou que era apenas seu avô. Ele está aqui, nas sombras, e você não faz ideia do que ele planejou. O legado que todos querem é seu por direito." O tempo pareceu parar. O murmúrio na sala se transformou em um rugido ensurdecedor, como se cada pessoa estivesse tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que se recusava a se completar. Daniela sentia sua realidade desmoronar. Tudo o que acreditava sobre si mesma, sobre sua luta, agora estava em questão.
Olhou de volta para Henrique, que parecia tomado pelo embate emocional. Ao invés de raiva, ele tinha um olhar que misturava choque e, talvez, uma pequena dose de culpa. Você fez isso, Henrique. Você escondeu dela, de nós. Veio um grito de um diretor, as palavras cortando o ar com a força de um trovão. Daniela sentiu o chão tremer sob seus pés. A tempestade lá fora era nada comparada à tempestade interior que se intensificava. E no instante em que as verdades se desnudavam, a porta se abriu novamente. Um homem alto e imponente entrou, com um semblante firme. Era Roberto Costa, seu verdadeiro pai, e ao cruzar o olhar com Daniela, o mundo dela desmoronou inteiramente. A tempestade não era apenas meteorológica. Acabara de começar. Em meio ao caos, Daniela percebeu. A luta não era apenas por seu legado, mas por sua identidade. O que os próximos momentos reservavam, ela não sabia. Mas a cena estava se configurando para um embate final que mudaria tudo. Pela última vez, a tensão na sala era palpável, como se a energia estática da tempestade lá fora tivesse invadido o espaço. Os olhares se prendiam entre Daniela e Roberto. Um confronto muito maior se desenrolava. Suas vidas entrelaçadas por um quebrou do passado que agora exigia vingança. O que mais poderia estar escondido sob camadas de segredos? As perguntas pulsavam na mente de Daniela, enquanto sua realidade desabava. Roberto se aproximou, seus olhos carregados de uma intensidade que Daniela nunca havia experimentado. Você não sabe o que está por trás disso tudo, Daniela. Sua história foi manipulada, e ninguém aqui é inocente, declarou ele, sua voz baixa, mas cheia de uma pompa que reverberava no silêncio da sala. O ar parecia se tornar mais espesso, carregado de um fardo que Daniela sentia prestes a desmoronar sobre ela. Henrique, em estado de negação, ainda tentava impor sua autoridade, mas as palavras de Roberto pareciam cortar através de suas defesas. Por que você nunca me contou? Henrique perguntou, sua voz quase perdida na confusão da tempestade. A expressão de arrependimento era um convite à reflexão, mas Daniela estava além disso. Nada daquilo fazia sentido. Ela sentia a dor da traição dilacerar suas crenças sobre sua família. Não é só isso, Daniela. Há algo mais. Algo que mudará tudo o que você conhece, continuou Roberto, mas foi interrompido por um grito abrupto. Alguém desmaiou, a figura de um dos diretores colapsando contra a mesa, lançando papéis em uma cascata de desordem. O caos atingiu seu ápice, e uma onda de murmúrios tomou conta da sala. Daniela tentou processar a cena. A repentina fraqueza daquele homem parecia um sinal, um alerta de que havia algo mais em jogo ali. A tensão estava tão fina que poderia se cortar. Cada respiração parecia ser uma luta. É hora de você conhecer a verdade completa sobre sua família, Roberto gritou, enquanto as vozes se misturavam em confusão. Ele finalmente revelou o que parecia estar escondendo. Sou seu pai, não apenas seu avô. Eu e sua mãe, nós estávamos juntos. A verdade foi encoberta por interesses mais altos, por poder. As palavras foram como uma explosão. Daniela vacilou. O chão pareceu ceder sob seus pés. As peças do quebra-cabeça de sua vida
estavam se espalhando, formando um quadro que ela nunca sonhou que existia. Ela olhou para o rosto de Henrique, procurando respostas, esperando que a realidade não fosse tão cruel. Mas a expressão dele agora refletia um homem momentaneamente derrotado. As traições, os segredos, tudo começava a cavar um abismo entre eles. Eu tinha que proteger você. Eu não sabia como ele reagiria. Henrique tentou justificar. O desespero em sua voz não alterava o fato de que a confiança havia se rompido. Lara, enquanto isso, manteve os olhos fixos em Daniela, como se esperasse uma indicação de que aquilo era demais. Daniela, escute-o. Ele não mente, mas isso não é apenas sobre você e sobre eles. A intensidade em seu olhar era quase sufocante. Precisamos ir, agora, Lara insistiu. Mas antes que pudesse agir, uma luz ofuscante irrompeu pela sala. E em um segundo, um estrondo inconfundível cortou o ar. O céu desabou sobre eles, mas não como chuva. Um incêndio violento começou a tomar conta de um canto do escritório, iniciando uma corrida de gritos e pânico. Daniela deveria correr, mas estava paralisada, presa entre a revelação e a catástrofe iminente. E enquanto as chamas dançavam, um grito ecoou. É uma armadilha! Eles sabiam que você estaria aqui. As peças começaram a se recompor. Clara agora, a traição era muito mais ampla. A tempestade não apenas devastava o espaço físico, mas também a sua realidade emocional. O que mais haviam planejado contra ela? A verdade pulsava como uma ferida exposta, e no meio do caos, Daniela entendeu. Sua luta era ainda mais profunda, e a tempestade apenas começava. As salas se tornaram um verdadeiro campo de batalha, uma tempestade prestes a devorar tudo ao seu redor. Daniela estava paralisada, o calor das chamas crescente em um canto, enquanto seu mundo desmoronava em revelações explosivas. O pânico a envolvia como uma corrente, e tudo o que podia ouvir era o rugido descontrolado da multidão. É uma armadilha. Eles sabiam que você estaria aqui. O grito ecoou pelo ambiente, saltando de boca em boca. As chamas borbulhavam como se estivessem dançando com a avareza de todos ali dentro. Um rugido de decepção, um redemoinho de acusações. Mas a sensação no fundo do peito de Daniela era diferente. Uma verdade ainda mais profunda, prestes a ser revelada. Entre o caos, uma figura encapuzada aos fundos da sala começou a avançar. O rosto escondido nas sombras, mas a presença era inegável, como uma sombra dançante à luz das chamas. Os olhares se dilatavam, perguntas silenciosas borbulhando. Daniela sentiu uma onda de adrenalina misturada ao terror. E em meio à confusão, não pôde resistir. Ela precisou entender o que acontecia. O desconhecido parou à sua frente, o capuz caindo para trás. Era alguém que ela jamais esperava ver. Papai, começou, mas a palavra pai evaporou-se. A figura diante dela era Daniel, o irmão que todos acreditavam ter desaparecido de suas vidas anos atrás. Daniel? Mas você, como é possível? Suas palavras saíram como um sussurro, e o ar ao redor parecia condensar-se novamente. Daniel avançou, determinado, como se a tempestade ao redor não o afetasse.
Não tenho tempo para explicar tudo, mas sim, sou eu. E sim, estou aqui para tirar você dessa enrascada. Henrique olhava atônito, a incredulidade cravada em seu rosto. Isso é impossível, murmurou. Mas uma verdade ainda mais impressionante despontou no olhar de Daniel. Ele não estava ali apenas como irmão perdido, mas como um agente de um jogo maior e muito mais traiçoeiro. Não é simples como pensam, Daniela. Eles querem você fora do jogo. Mas não é só isso. O verdadeiro motivo do que ocorre hoje vai além da demissão e da traição familiar. É sobre controlar você, controlar o que você herdou. As palavras de Daniel explodiram no ar, a cada sílaba como um raio cortando a tempestade. No instante que ele pronunciou aquelas palavras, a tensão atingiu o ápice. Uma revelação de que havia de fato uma conspiração. A identificação dele como um irmão não era o que ela precisava ouvir. Era a confirmação de que até mesmo os laços de sangue estavam envolvidos em uma rede obscura de ambição. José, o diretor que desmaiou, sabia demais. Ele estava prestes a revelar segredos que estão profundamente enterrados. Os murmúrios ensurdecedores tomaram conta da sala, enquanto o caos se tornava palpável. Daniela fora jogada em um turbilhão. A tempestade lá fora, que antes refletia seu coração, agora parecia um eco distante. Um incêndio rugia, e em meio à confusão, Roberto, seu verdadeiro pai, empurrou uma mesa para trás, gritando: Daniel, não acredite nele, ele não é quem diz ser. As revelações se entrelaçavam, e o mundo de Daniela ruiu ainda mais. O que mais Daniel escondia? A batalha pela fé e confiança se tornava um campo de escombros, e no centro, Daniela percebia uma escolha diante dela. Um duelo maior estava em jogo. Vingança, poder e legados distorcidos se entrelaçavam em um ciclo interminável. No caos, uma luz ofuscante cortou o espírito da sala, mergulhando tudo em um rugido ensurdecedor. Outra figura, uma mulher com olhos fulgurantes, apareceu ao fundo. Sofia, o que você está fazendo aqui? Daniel exclamou. Mas Daniela sentiu que sua conexão com a mulher poderia mudar tudo novamente. As chamas dançavam, o tempo voava. O que mais estava escondido? O que procuravam realmente? O silêncio se tornara opressivo e Daniela sabia que o verdadeiro tormento apenas começava. Cada resposta abria novas feridas, uma nova camada de traição prestes a ser exposta, enquanto a tempestade rugia fortemente dentro e fora dela. A sala estava em chamas. O calor das labaredas ardia em suas faces, um lembrete brutal da realidade que se desenrolava diante de Daniela. A tempestade de emoções e segredos parecia ter atingido o clímax. Mas então a figura de Sofia, que entrara no caos, lançava uma sombra ainda mais densa sobre a cena. Ela se movia com a confiança de alguém que carregava um peso imenso, um peso que agora todos sentiam. Vocês não têm ideia do que está em jogo, exclamou Sofia, a voz cortante ecoando contra as paredes em vidro. No que parecia um instante, a sala se silenciou, prendendo a respiração, enquanto todos se viravam para ela. Daniela percebeu que a mulher exalava uma aura de autoridade quase palpável, e por um momento a tempestade externa pareceu ceder a uma pausa, como se o mundo estivesse esperando atenção. Daniel, ainda à sua frente, estava sem palavras, com uma expressão que transparecia terror e confusão. — O que você está fazendo aqui, Sofia? Ele perguntou,
quase em um sussurro. A tensão vibrante fez o coração de Daniela acelerar, porque é hora de descobrirem a verdade sobre o que realmente aconteceu. A afirmação de Sofia trouxe um novo nível de inquietação, e a maneira como ela olhou para Daniela fez seu estômago se revirar. Daniela, você não é a única que está presa em uma trama cruel. Há mais a essa história do que desejos de poder. E como se o mundo estivesse prestes a desabar, um grito cortante ecoou da multidão. Estamos perdidos! O que eles estão fazendo? Gritou um diretor em estado de pânico, enquanto o fogo se espalhava rapidamente. Mas o calor emocional estava mais perto de Daniela. Uma nova onda de revelações estava prestes a transformar tudo. Daniela, Sofia sussurrou, quase como um feitiço. Você precisa saber quem realmente foi seu verdadeiro inimigo. Um movimento decisivo. Ela puxou um arquivo da bolsa, as páginas amareladas balançando, e começou a distribuir cópias entre todos na sala. Isto é sobre você, a sua família e as escolhas feitas por todos nós. Os olhares se fixaram nos documentos. Daniela teve apenas tempo de vislumbrar um nome em destaque. Daniela Silva Costa. E há informações que revelavam que Robert, seu denominado avô, não era o verdadeiro patriarca, mas um mero usurpador, tentando controlar seu legado. As palavras dançavam na frente de seus olhos, enquanto a verdadeira origem de sua família ressoava como um trovão. Você é a herdeira da fortuna de Alberto Costa, e seu destino foi escolhido antes mesmo de você nascer. Roberto sempre foi apenas uma peça de um jogo muito maior. Sofia disparou as revelações como setas cortantes, cada uma disparando dor e confusão. A sala, antes pulsante com raiva e medo, agora fervilhava em choque e incredulidade. Henrique, o homem que sempre tivera controle, afundou e ele gritou, mas seu desespero ecoou vazio em meio ao tumulto crescente. Absurdo é ter nos manipulado por tanto tempo, Daniela respondeu, a voz mais firme do que jamais soube que podia ser. O incêndio atrás dela crepitava ferozmente, mas sua determinação havia se acendido com a mesma força. Você precisa escolher, Daniela, disse Sofia, sua expressão se suavizando. A verdade está prestes a ser revelada, mas eu não sei como quem você considera aliados irá reagir. Isso pode virar uma armadilha contra você novamente. Daniel parecia perplexo. Seu olhar passava entre Sofia e Daniela como se tentasse juntar as peças desse quebra-cabeça. Sofia avançou, e naquele momento crucial, um novo lampejo de luz cortou o ar, mas era um brilho que não era do incêndio. Está tudo conectado, gritou levantando as páginas. No topo, havia uma fotografia emoldurada que Daniela não reconhecia, mas o rosto lhe era incrivelmente familiar. Um homem com expressões cinzentas e enigmáticas. Era seu verdadeiro pai, Alberto, e um sorriso cúmplice ao lado de Sofia. O tempo parou. A sala se apagou em um silêncio mortal, enquanto o peso da revelação caía como uma rocha. Uma sombra que ela nunca soubera que existia, agora ameaçava desmoronar tudo que pensara saber. Mas antes que pudesse reagir, um som estrondoso reverberou e a atmosfera eletricamente carregada fez seu corpo tremer. Uma explosão. O teto começou a ceder. Daniela sabia. O jogo apenas começara, e por trás de cada sorriso havia uma traição oculta.
Enquanto a fumaça se ergueu ao redor deles, uma única pergunta ecoou em sua mente atordoada. Confiar em quem? E a resposta poderia ser a diferença entre a vida e a morte. O alvoroço na sala era ensurdecedor, como se o próprio edifício estivesse prestes a desmoronar. As chamas rugiam e dançavam, criando sombras malignas nas faces dos presentes, enquanto o cheiro de fumaça se misturava ao pânico palpável. Daniela sentiu o coração acelerar. O que mais poderia ser revelado? O que mais estava oculto neste emaranhado de mentiras? Então, o lamento de um grito cortou o ar, e os murmúrios confusos se transformaram em uma onda de desespero coletivo. O teto! O teto está desabando! Alguém gritou, apontando para um canto onde a estrutura já começava a ceder. Daniela olhou para cima, seu corpo em estado de pura adrenalina. O teto estava de fato se quebrando, e as luzes piscavam à beira da extinção. Daniela, mova-se! Gritou Lara, puxando-a pela mão. Mas a atenção de Daniela estava fixada em Sofia, que agora parecia resplandecer com uma determinação quase sobrenatural. Quando a verdade surge, o mundo em que você vive treme, ela exclamou, e suas palavras pendiam entre o bélico e o místico. O que ela queria dizer com isso? O chão sob seus pés começou a tremer ainda mais, e uma parte do teto desabou, fazendo com que todos se esquivassem como num filme de ação. No caos, um fragmento de metal cortou o ar velozmente. Daniela conseguiu se abaixar a tempo, mas não antes que Lara fosse golpeada e colapsasse. O tempo pareceu parar. A sala, como um cenário de desastre, ressoava com o som de gritos e o crepitar do fogo. Então, no meio de todo o horror, a figura de Roberto avançou, agachando-se ao lado de Lara. Não, não pode ser, ele murmurou, seu rosto se contorcendo em desespero ao ver a filha de seu maior adversário caída, o que, estranhamente, despertou um aceno de empatia em Daniela. Mas havia mais. Ela sentiu o puxar de um fio invisível, uma conexão estranha que transcendeu toda a traição anterior. Uma fumaça espessa começou a se formar ao redor, enquanto Daniel se movia rapidamente. Preciso que você me escute, Daniela. Não é só sobre isso. Ele segurou seu braço com força. Toda essa luta não é apenas sobre os negócios da família. É sobre você e todos nós. Tudo o que vivemos. A perda está muito mais ligado do que vocês imaginam. Mas o que ele poderia saber? Daniela estava quase sem fôlego, seu mundo em ruínas, quando de repente tudo foi cortado por um barulho ensurdecedor. Uma explosão súbita em um dos extremos da sala lançou todos para trás, e a luz ofuscante desorientou a ambos. Daniela tateando no chão. Finalmente viu o que havia surgido das chamas. Uma caixa forte desmoronada bem ao centro, sua estrutura ruindo e revelando um conteúdo inesperado. Os documentos dispersos pelo ar pareciam dançar na correnteza da fumaça. Ela se ergueu rapidamente, desejando entender o que estavam escondendo, quando seu olhar se fixou em uma foto retrô. O choque. Era uma imagem de sua mãe e, ao lado dela, um homem que dormitava sob uma identidade que ela jamais poderia imaginar. O homem na foto era Henrique, seu pai. E havia uma outra mulher, uma figura enigmática, cuja expressão mostrava familiaridade e malícia, que paralisou Daniela. O que significava aquilo? O mundo de Daniela,
antes envolto em lutas e verdades ocultas, mergulhava em um abismo sem fundo. Seu olhar se fixou novamente na imagem, e um nome balançou em sua mente: Sofia. Você sabia! Você me usou! O que mais você esconde de mim? Gritou Daniela, a raiva e a dor transbordando em cada sílaba. Os olhos de Sofia se alargaram em surpresa, antes de uma máscara de controle se instalar. Você não entende, Daniela. A verdadeira herança que temos é de traição. O coração de Daniela disparou. A verdade não era apenas sobre o legado da fortuna de Alberto Costa, ou sobre quem havia controlado sua vida. Era muito mais profundo. Enquanto a sala em torno dela desfazia em chamas e gritos, uma revelação mais sombria apontava para Sofia, não como uma amiga, mas como uma cúmplice nas sombras que lhe roubou o direito à própria história. Minhas verdadeiras lealdades vão além de vocês. A escolha nunca foi simplesmente entre a verdade ou a traição, mas entre vidas e o que resta delas. Disparou Sofia. O choque reverberou, e naquele momento, Daniela entendeu. Sofia fora uma traidora o tempo todo, mas não era a única. A verdadeira batalha pela identidade estava apenas começando. E com esse pensamento, a sala desabou ainda mais. O caos reinou, e Daniela, mais uma vez, se viu no centro da tempestade que a cercava. O que seu destino realmente significava? Uma nova revelação ecoou em sua mente, como o rugido de uma tempestade que nunca acabaria. O jogo não havia terminado, e agora, mais do que nunca, ela precisava fazer uma escolha. O calor nas chamas engolia a sala, ardente, como segredos que borbulhavam por trás de cada máscara. Daniela sentiu seu coração disparar. Um tambor ensurdecedor. A revelação de Sofia ainda pairava no ar, como um veneno recém-injetado em suas veias. Enquanto a fumaça se acumulava, seus olhos se fixaram na figura imponente de Daniel, agora mais próximo, sua fisionomia marcada pela tensão e desespero. Sofia tinha sussurrado verdades devastadoras, mas enquanto o caos cercava, um eco familiar fez o chão tremer sob seus pés. As luzes piscaram. O choque da explosão reverberou em seus ouvidos. Mas o que realmente a paralisou foi o som de um choro. Um lamento angustiante que parecia se arrastar do fundo da sala. Um som que congelou a esperança dela em um instante. Não podemos ficar aqui, gritou Lara, esforçando-se para se erguer. Mas Daniela estava absorta, seu olhar preso na direção do som. Como um imã magnético, ela foi puxada para ele, e algo dentro dela gritava que a verdade estava ali. Com um empurrão desesperado, e não eram qualquer lágrimas. Eram lágrimas de reconhecimento. Isabela! Conseguiu pronunciar, a voz quase um sussurro. A pequena estava presa no canto, um caderno em mãos, e ao olhar para Daniela, um sorriso bang surgiu em seu rosto. Mas então, a expressão dela se transformou em horror, como uma sombra se desfazendo diante do sol. Não! Não pode ser! Gritou Isabela, num tom que rasgou a sala, antes de desaparecer por trás da porta que acabara de se fechar com uma violência desgarradora. Então, na fração de segundo que seguiu, as imagens começaram a se conectar em uma espiral, puxando Daniela para um abismo. Daniel era seu irmão. Mas Isabela? O que ela tinha a ver com isso?
Ela também era parte de um jogo brutal, um jogo que nem ela sabia que estava jogando. Assim que Isabela sumiu, um estrondo mais intenso ecoou do teto, já quase desmoronando. Daniela virou-se para olhar Daniel, que estava paralisado, os olhos esbugalhados. Ela não pode ser, começou ele, mas a realidade estava ferindo mais do que podiam suportar. E então, como uma tempestade que finalmente colapsava, a porta novamente se abriu, e entre um lufar de fumaça, uma terceira figura emergiu. Henrique com os olhos cheios de desespero e compreensão. Daniela, precisamos sair agora! Mas suas palavras foram como uma gota no oceano de confusão. O que tinha acontecido com Isabela? O que implicava aquela revelação devastadora? Ele fez um movimento para se aproximar, mas ela recuou. O medo agora uma lama pegajosa prendendo ao chão. Você sabia que ela estava aqui. Você mentiu para mim. O desespero transbordava em cada linha de seu rosto. Não era assim, Daniela. O que você tem que entender é que tudo o que fiz foi pela sua proteção. Eu nunca quis que você sofresse. Henrique exclamou, e as chamas ao fundo pareciam aplaudir a tensão crescente. A raiva de Daniela explodiu como um incêndio incontrolável. Proteger? Proteger como? Me escondendo a verdade? Escondendo a minha família, o que sou de verdade? O ar ficou pesado. Um silêncio cortante substituindo o grito da sala agora ensurdecedora. E a única coisa que restava era a respiração ofegante de todos ali. E então, um novo estrondo ecoou, e o teto finalmente começou a ceder. Corram! Gritou Lara, puxando Daniela, mas um olhar de Henrique cravou-se na mente dela. Ele sabia mais do que dizia. Você não pode esconder isso de mim. O que sou eu para você? O que somos todos nós? Antes que pudesse processar o que o pai teria a dizer, uma nova explosão ocorreu. A temperatura disparou e as chamas começaram a cercá-los, empurrando-os para o extremo oposto da sala. Mas foi neste momento que Daniela viu uma pequena caixa que havia caído de suas mãos e se aberto. Dentro dela, cartas de amor, promessas, palavras de alguém que nunca havia imaginado. Em uma delas, um nome que iluminou seu mundo. Alberto, meu verdadeiro amor. Os olhos de Daniela se abriram em choque, enquanto ela soltava um grito entorpecido. Alberto, você é meu pai? Você nunca me disse. O tempo parou. As chamas dançavam ao redor, mas o mundo de Daniela estava em ruínas. Toda a narrativa que ela acreditou conhecer se desfez, como ecos de um passado que nunca fez parte de sua vida. Mas diante dela, por trás da fumaça e da destruição, uma verdade que ela nunca poderia imaginar. A tempestade não tinha fim, e a luta pela sua identidade apenas começava. Mas a pergunta ressoava mais alta que todos os gritos. Em quem ela realmente poderia confiar? E com a estrutura começando a desabrochar, Daniela sabia que a resposta a essa pergunta poderia ser a diferença entre a vida e a morte. O calor nas chamas engolia a sala, ardente, como os segredos que borbulhavam por trás de cada máscara. Daniela sentiu seu coração disparar, um tambor ensurdecedor. A revelação de Sofia ainda pairava no ar, como um veneno recém-injetado em suas veias. Enquanto a fumaça se acumulava, seus olhos se fixaram na figura imponente de Daniel. Agora, mais próximo, sua fisionomia marcada pela tensão
e um lamento angustiante que parecia se arrastar do fundo da sala. Um som que congelou a esperança dela em um instante. Não podemos ficar aqui, gritou Lara, esforçando-se para se erguer. Mas Daniela estava absorta, seu olhar preso na direção do som. Como um imã magnético, ela foi puxada para ele, e algo dentro dela gritava que a verdade estava ali. Com um empurrão desesperado, ela afastou os outros e correu em direção a uma porta lateral. Mal percebendo que Daniel a seguia, e atrás daquela porta, algo se desdobrou em uma explosão de consequências. Ela viu uma figura familiar, uma adolescente, nos seus 15 anos, com os olhos avessos ao medo, banhada em lágrimas. E não eram qualquer lágrimas. Eram lágrimas de reconhecimento. Isabela conseguiu pronunciar, a voz quase um sussurro. A pequena estava presa no canto, um caderno em mãos, e ao olhar para Daniela, um sorriso bang surgiu em seu rosto. Mas então, a expressão dela se transformou em horror, como uma sombra se desfazendo diante do sol. Não, não pode ser, gritou Isabela, num tom que rasgou a sala, antes de desaparecer por trás da porta que acabara de se fechar com uma violência desgarradora. E então, na fração de segundo que seguiu, as imagens começaram a se conectar em uma espiral, puxando Daniela para um abismo. Daniel era seu irmão. Mas Isabela? O que ela tinha a ver com isso? Ela também era parte de um jogo brutal. Um jogo que nem ela sabia que estava jogando. Assim que Isabela sumiu, um estrondo mais intenso ecoou do teto, já quase desmoronando. Daniela virou-se para olhar Daniel, que estava paralisado, os olhos esbugalhados. Ela não pode ser, começou ele. Mas a realidade estava ferindo mais do que podiam suportar. E então, como uma tempestade que finalmente colapsava, a porta novamente se abriu, e entre um lufar de fumaça, uma terceira figura emergiu. Henrique, com os olhos cheios de desespero e compreensão. Daniela, precisamos sair agora. Mas suas palavras foram como uma gota no oceano de confusão. O que tinha acontecido com Isabela? O que implicava aquela revelação devastadora? Ele fez um movimento para se aproximar, mas ela recuou. O medo, agora, uma lama pegajosa a prendendo ao chão. Você sabia que ela estava aqui. Você mentiu para mim. O desespero transbordava em cada linha de seu rosto. Não era assim, Daniela. O que você tem que entender é que tudo o que fiz foi pela sua proteção. Eu nunca quis que você sofresse. Henrique exclamou, e as chamas ao fundo pareciam aplaudir a tensão crescente. A raiva de Daniela explodiu como um incêndio incontrolável. Proteger? Proteger como? Me escondendo a verdade? Escondendo a minha família? O que sou de verdade? O ar ficou pesado. Um silêncio cortante substituindo o grito da sala agora ensurdecedora. E a única coisa que restava era a respiração ofegante de todos ali. E então, um novo estrondo ecoou, e o teto finalmente começou a ceder. Corram! Gritou Lara, puxando Daniela. Mas um olhar de Henrique cravou-se na mente dela. Ele sabia mais do que dizia. Você não pode esconder isso de mim. O que sou eu para você? O que somos todos nós? Antes que pudesse processar o que o pai teria a dizer, uma nova explosão ocorreu. A temperatura disparou e as chamas começaram a cercá-los, empurrando-os para o extremo oposto da sala. Mas foi neste momento que Daniela viu uma pequena caixa que havia caído de suas mãos
e se aberto. Dentro dela, cartas. Cartas de amor, promessas, palavras de alguém que nunca havia imaginado. Em uma delas, um nome que iluminou seu mundo. Alberto, meu verdadeiro amor. Os olhos de Daniela se abriram em choque, enquanto ela soltava um grito entorpecido. Alberto, você é meu pai? Você nunca me disse. O tempo parou. As chamas dançavam ao redor, mas o mundo de Daniela estava em ruínas. Toda a narrativa que ela acreditou conhecer se desfez, como ecos de um passado que nunca fez parte de sua vida. Mas diante dela, por trás da fumaça e da destruição, uma verdade que ela nunca poderia imaginar. A tempestade não tinha fim, e a luta pela sua identidade apenas começava. Mas a pergunta ressoava mais alta que todos os gritos. Em quem ela realmente poderia confiar? E com a estrutura começando a desabrochar, Daniela sabia que a resposta a essa pergunta poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Contudo, nesse momento de caos e revelações, uma animação intensa tomou conta dela. Se Alberto era seu pai, ela tinha que saber a verdade completa. Antes que pudesse articular mais palavras, um novo alarme soou. Um aviso estridente que cortou o ar carregado. Era a sirene de segurança, ativada pela detecção de fumaça. E em questão de segundos, a sala começou a ser invadida por homens e mulheres em uniformes. A equipe de emergência encurralando tudo em busca de sobreviventes. Mas não era só isso. Entre eles, uma figura familiar se destacou. Era Sofia, seus olhos ardendo em determinação. E algo mais. Sofia, o que você está fazendo aqui? Gritou Daniela, seu tom misturado entre desespero e raiva. Mas a amiga, ou talvez a traidora, não se deteve. Com um gesto brusco, ela apontou para as cartas, agora espalhadas pelo chão. Você não sabe o que isso significa. O que eles estão preparando contra você. A fúria subiu como uma onda tempestuosa enquanto Daniela tentava entender. A sala se tornava uma mistura de vozes e sirenes, mas a voz de Sofia ortou através do caos. A última vez que Alberto esteve aqui, ele não apenas prometeu proteger seu legado, mas fazer com que você se tornasse um fantoche na mão deles. Ele nunca foi seu verdadeiro pai, Daniela, mas sim parte de um plano para te manipular. E naquele instante, tudo pareceu se congelar. Cada revelação anterior, cada emoção e cada traço de traição se rearranjou em sua mente. A avalanche de mentiras desabou sobre Daniela como um maremoto. O que era real? Se Alberto não era quem ele dizia, quem seria? E o que mais estava enterrado nas sombras? Enquanto o teto ruía e as chamas dançavam ferozes, Daniela estava prestes a fazer uma escolha. Mas quem seria o aliado verdadeiro nesta tempestade incandescente? No meio do caos, uma única pergunta pulsava dentro dela, mais poderosa que qualquer revelação. Quem estava do seu lado, verdadeiramente? O calor das chamas devorava o ambiente, e a tensão se apertava como um laço em torno do pescoço de Daniela. O som da sirene ecoava, formando um lamento quase onírico entre os gritos das pessoas que lutavam para sobreviver. Mas a mente dela estava mergulhada em uma tempestade de confusão. Em quem poderia confiar? O que era verdade? A figura conhecida de Sofia, agora repleta de sombras, parecia se desvanecer nos recantos obscuros da sala ardente. Daniela, agora não é hora para decisões.
Precisamos, Lara insistia, mas a voz foi engolida pelo rugido das chamas. Com seu coração a mil, Daniela desviou o olhar, presa entre a revelação devastadora de Sofia e as memórias fugazes da menininha que havia visto um instante antes. Isabela, a pequena que parecia mais uma parte do quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Enquanto o caos se instalava, o chão começava a tremer sob seus pés, e uma sombra imponente surgiu do fundo da sala. Era Roberto, seu suposto pai, a expressão em seu rosto uma mistura de desespero e determinação. "Vocês não entendem", ele gritou, segurando as carpas dispersas no chão. "O que está prestes a acontecer não envolve apenas vocês. A verdade se aproxima e não será agradável." Daniela ficou paralisada. O que mais poderia haver escondido sob a camada de mentiras? "Faça-os parar. Faça-os ouvir", implorava. Mas as chamas dançavam como se fossem criaturas vivas, esperando devorar todos os segredos ainda não revelados. A fumaça invadia seus pulmões, e uma onda de raiva e confusão tomou conta dela. Então, em um movimento que atingiu como uma carga elétrica, um estrondo ensurdecedor partiu a sala ao meio. Um painel do teto desabou, revelando uma abertura escura acima, como um buraco negro sugando a luz. E em meio ao caos, uma risada, fria e cínica, ecoou reverberando contra as paredes da sala. Era Sofia, seus olhos brilhando com uma frieza glacial. "Vocês acham que estão no controle? Que esta é uma luta entre a verdade e a mentira? Estão todos tão enganosamente certos." A declaração bela cortou o ar e o tempo pareceu parar. O que ela queria dizer com isso? Uma nova camada de tensão se instalava, carregada de segredos prontos para explodir. "Você não pode fazer isso", gritou Lara, avançando para defendê-los, mas foi rapidamente interrompida. Uma figura encapuzada emergiu das sombras, como uma aparição de filme de terror. "Eu não estou aqui para discutir", disse a figura, com uma voz que ressoava como trovão. O capuz caiu, revelando Isabela. "Isabela?", Daniela exclamou, o corpo paralisado de incredulidade. A criança estava ali, com o olhar fixo, como um espelho que reflete verdades ocultas. "Você não sabe, Daniela. Ninguém sabe a verdadeira razão pela qual estamos aqui." O choque a atingiu, e a sala estremeceu. "Você é parte disso. Você é a chave de tudo." Isabela disparou, uma fissura visível começando a se abrir entre os presentes. "O que vocês não entendem é que cada um de vocês faz parte de uma história muito mais maligna do que pensam." "Cala a boca, Isabela!", gritou Henrique, mas a pequena apenas olhou para ele com olhos cheios de tristeza. "Você não é o que pensa ser. Todos nós fomos manipulados por aqueles que desejam o controle total. E Alberto, ele não está morto como todos acreditam." A sala ficou em silêncio. As chamas rugiam ao fundo, mas o verdadeiro inferno estava na revelação que se desenrolava diante deles. "Alberto está vivo. Ele está atrás de você, Daniela, tentando garantir que você nunca descubra a verdade." Isabela virou-se, agora carregando um peso que suas pequenas costas não deveriam suportar. As palavras explodiram como um estilhaço de vidro afiado, perfurando a atmosfera. Daniela se sentiu desolada, a confusão misturando-se ao medo.
Se Alberto estava vivo, o que mais ele escondia? Então o chão começou a desmoronar sob seus pés, e uma luz ofuscante surgiu de novo. A estrutura começava a rachar, como se todos lá dentro estivesse prestes a sucumbir a um destino trágico. Corra! As vozes ecoavam, enquanto Daniela lutava com a nova revelação. Havia muito mais em jogo do que apenas suas relações familiares. Estava em jogo o controle de sua própria vida. Antes que ela pudesse raciocinar, a sala foi engolida em uma onda de fumaça e uma sombra emergiu das chamas. A figura de Alberto, com um sorriso enigmático, observava do outro lado da destruição. Eu sempre estive aqui, filha, ele disse, com uma voz que atravessava a confusão e o caos. É hora de você saber a verdade sobre todos nós. Esta não é apenas a história da sua família. É a batalha pelo mundo em que você viverá. E assim a tempestade se tornava ainda mais intensa. E a única coisa que Daniela podia pensar era: a luta pela verdade apenas começava. O calor das chamas já não era mais uma preocupação. Daniela estava paralisada. A figura de Alberto se destacava em meio à fumaça, e sua voz, firme, ecoava no coração da tempestade. É hora de você saber a verdade sobre todos nós, ele repetiu, mas agora parecia ter um peso diferente. Ela olhou para o rosto familiar, mas distante do pai que acreditou conhecer. Você mentiu, Alberto. Você me escondeu tudo. Minhas raízes, minha história, tudo isso foi jogado no lixo. A indignação que fervia dentro dela se misturava com o medo e a incerteza do que estava por vir. O teto começava a ceder, e uma parte desabou próxima a eles. Os outros estavam em pânico, correndo para as saídas. Lara, ainda recuperando-se do desmaio, foi puxada por Daniel, enquanto Roberto tentava ajudar Henrique a se levantar. Daniela sentia que a situação estava se esgotando, mas não podia partir sem enfrentar a verdade. Se você realmente se importa comigo, me diga o que está acontecendo. O que você e Sofia estão armando? O desespero e a necessidade de respostas transpareciam em seu olhar. Alberto respirou fundo, e a tensão entre eles parecia cortar o ar. Daniela, a verdade é que sempre houve forças maiores em jogo. Aqueles que querem controlar o que você representa. Não é apenas sobre o legado, mas sim sobre o que ele simboliza. Você é importante. Você é uma chave para um futuro que eles desejam impedir. Seus olhos brilharam com uma determinação que só havia visto uma vez. Era uma centelha, um lampejo de esperança. Eu não vou deixar que ninguém defina meu valor, não mais. E enquanto as chamas rugiam, ela se virou para Isabela. Você é minha irmã, não é? Juntas, podemos mudar tudo isso. As palavras saíram como um fôlego de ar fresco em meio ao calor sufocante. A pequena assentiu. O olhar dela carregava a esperança que Daniela precisava. A conexão entre elas era a chave. Precisamos revelar a verdade antes que esta sala se torne nosso túmulo. No momento em que a estrutura começava a desmoronar, Alberto estendeu a mão. Vamos, precisamos sair. Daniela sentiu que havia mais no olhar dele do que apenas desespero. Havia arrependimento. O fogo começava a ofuscar suas visões, mas a luz que vinha deles agora não era a das chamas, e sim a da verdade. Juntos, todos correram para a saída, a fumaça tornando tudo turvo ao redor. Um último olhar sobre o prédio majestoso, agora uma pilha de escombros e ilusões. Uma nova vida esperava do lado de fora. Uma nova história e a chance de reconstrução.
Quando saíram, o ar fresco tomou conta de seus pulmões e Daniela sentiu a liberdade como nunca antes. As sirenes das ambulâncias ecoavam ao fundo, mas ali fora, a tempestade não era mais física, e sim um caminho para suas próprias escolhas. É o fim de um capítulo, mas o começo de outro, Lara comentou, lâmpadas piscando atrás delas. E era verdade. Daniela sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas um novo dia estava nascendo. Um dia que ela controlaria. No epílogo, enquanto observavam as chamas engolirem o passado que estavam deixando para trás, uma pequena brisa suave brincou com os cabelos de Daniela. Ali, uma ideia nascia. Talvez, no meio da luta, elas encontraram não apenas uma saída, mas também um vínculo inquebrável. Em quem você realmente confia, Daniela? Ecoou a voz de Isabela, com um sorriso esperançoso, pronta para enfrentar o futuro. E no fundo, uma nova verdade a aguardava. Então, você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Não me esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.